Olá amigos e apaixonados pela aviação, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do curso de Teoria de Voo deste canal. Esse curso só está sendo possível graças a vocês que nos assistem e incentivam a gente a crescer cada vez mais. Nessa aula vamos dar continuidade ao estudo e entender os principais ângulos da aerodinâmica do voo de um avião. Já vimos anteriormente o ângulo de ataque e vocês puderam perceber a sua grande importância. Agora, nessa aula específica sobre ângulos, vamos conhecer também outros ângulos que também são muito importantes. Mas antes, como é de costume, preciso pedir o seu famoso like. Ele nos ajuda de duas formas. Primeiro, nos incentivando a criar cada vez mais novos conteúdos e também mostrar para o YouTube que esse conteúdo é valioso e com isso ele poderá recomendar este vídeo para mais pessoas que também são apaixonadas pela aviação. Dessa forma, nos ajude. Esse conteúdo é totalmente gratuito e a única coisa que você precisa fazer é curtir e interagir com esse vídeo. Não deixe também de se inscrever no nosso canal para receber os novos vídeos que iremos postar aqui toda semana. Bom, dito isso, vamos dar início à nossa aula. E nada mais justo do que começar com ele, o ângulo de ataque. Sei que já falei sobre ele em aulas passadas, mas como essa é uma aula específica de ângulos, nada mais justo do que começar por ele. Observe essa aeronave. Ela, apesar de estar com o nariz apontado para cima, não está subindo, e nós podemos confirmar isso devido à posição do vento relativo, representado pela seta vermelha na imagem. Lembre-se que o vento relativo sempre assume a mesma direção e sentido contrário ao movimento do corpo. Nesse caso, se o vento relativo está na horizontal, significa que o movimento do avião também é horizontal. Então por que esse avião está com o nariz apontado para cima? Pode parecer estranho, pois sempre achamos que um avião apontando o nariz para cima está subindo, mas nem sempre é isso que acontece. Vamos relembrar a definição de ângulo de ataque. Esse nada mais é do que o ângulo formado entre o vento relativo e a corda do perfil da asa de um avião. Representado pela seta azul, nós temos o prolongamento da corda do perfil da asa desse avião. O ângulo formado entre essas duas setas é o ângulo de ataque, conforme vimos. Vimos que o ângulo de ataque é muito importante na manutenção da sustentação gerada na asa de um avião e pode ser positivo, nulo ou negativo, cada qual representando características específicas já explicadas em uma aula anterior. Vamos agora entender um novo ângulo, o ângulo de atitude. Esse nada mais é do que o ângulo formado entre a linha do horizonte e o eixo longitudinal do avião. Mais à frente nós vamos ter uma aula específica falando sobre os eixos do avião. Mas para que vocês possam entender esta aula, o eixo longitudinal é uma linha imaginária que corta o avião no sentido da cauda para o nariz. Pois bem, aqui sim, nessa imagem nós temos um avião com o nariz elevado e subindo. Comprovamos isso como? Observando o vento relativo representado pela seta vermelha. O eixo longitudinal que falei é representado pela linha verde. E lembre-se pessoal, essa linha é apenas imaginária. E para entender esse ângulo precisamos também antes entender o que vem a ser a linha do horizonte, representada pela linha azul na imagem. A linha do horizonte nada mais é do que uma linha imaginária, também imaginária, que representa o plano horizontal. O ângulo formado entre eles nada mais é o ângulo de atitude, também muito conhecido na aviação como pitch. Esse ângulo também pode ser positivo, nesse caso a aeronave vai estar subindo, nulo, onde a aeronave vai estar fazendo um voo horizontal sem subir ou descer, ou negativo, nesse caso a aeronave estará descendo. Outro ângulo também muito importante é o ângulo de diedro, que nada mais é do que o ângulo formado entre o plano da asa e o plano horizontal. Traçando a linha do horizonte e o plano da asa, teremos um ângulo formado. Esse ângulo nada mais é do que o ângulo de diedro. Sua principal função está relacionada à estabilidade do voo. Veremos isso mais à frente nesse curso. Aqui, basta que você saiba identificar esse ângulo. O ângulo de diedro pode ser positivo, negativo ou nulo. Outro ângulo também relacionado à estabilidade de um voo é o ângulo de enflechamento. Esse é formado entre o eixo lateral do avião e o prolongamento do bordo de ataque da asa. Representado por essa linha azul, temos o eixo lateral do avião,
que nada mais é do que uma linha imaginária que corta o avião lateralmente. E representado por uma linha laranja, temos o prolongamento do bordo de ataque da asa. O ângulo formado é o ângulo de enflechamento. Esse ângulo pode ser positivo, nulo ou negativo, conforme podemos ver na imagem. E para finalizar esta aula, apresentaremos para vocês o ângulo de incidência, formado entre a linha do horizonte e o prolongamento da corda do perfil da asa do avião. Esse ângulo é característica de cada tipo de avião, e devido ao seu projeto ou calibragem do ângulo de asa de cada avião, esse ângulo pode assumir diversos valores. E com isso, pessoal, chegamos ao final desta aula. Foi uma aula bem curtinha, mas muito importante, pois saber identificar os ângulos é muito importante. Já vimos a importância do ângulo de ataque no voo de um avião. Através dele, o avião pode modificar a sua sustentação. Com isso, podemos perceber o quão importantes são os ângulos. Mais à frente nesse curso ainda, você estudará sobre estabilidades e compreenderá a importância dos demais ângulos, estudados aqui nessa aula. Mas por hoje é só. Mantenha seus estudos a todo vapor e o resultado virá. Não deixem de comentar as suas dúvidas aqui nos comentários. Nós estamos aqui para te ajudar. Até a próxima aula. Fui!